Bom dia, doutor Eduardo Braz. Bom dia, Flaviano, bom dia, Helder, bom dia a todos os ouvintes da 93. Olha, é com grande alegria que estamos aqui para trazer informações e eu quero parabenizar a todos os diretores da 93 por essa iniciativa da criação deste programa, porque realmente é um programa que estava faltando para mandar todas as mensagens, comentários políticos, ou seja, políticos, esportivos, sobre a nossa cidade e muitas vezes recebendo aqui as personalidades de Formiga. Então é com grande alegria que estamos aqui à disposição de vocês para atender e responder a qualquer pergunta que forem feitas durante todo esse período em que nós estivemos sempre a serviço de Formiga. Afinal de contas, eu tenho 42 anos de política efetivamente trabalhado e voltado sempre para os interesses da nossa população. Doutor Eduardo, começando o programa de hoje, vamos começar com uma história, né? Afinal de contas, é uma trajetória política, são alguns anos de bagagem. Vamos começar lá em 1977, como tudo começou e como o senhor entrou para a política. Muito bem. Em 1977, em 76, eu retornei a Formiga, porque eu fiquei fora de Formiga desde os meus 20 anos, de 1970 até 1975. Quando, trabalhando em Belo Horizonte, estudando, em 75 eu me formei em Direito pela Universidade Católica de Minas Gerais e retornei, abri meu escritório e com a intenção e a ideia de ser candidato a vereador, porque uma coisa que sempre fez parte da minha pessoa, sempre fez parte da minha vida, foi a política. Quando não era política estudantil, passou a ser a política a favor da nossa cidade, do nosso povo. Então, nesta época, nós vivíamos os tenebrosos tempos da ditadura militar. A pessoa ou era a favor do governo ou era contra o governo. E, evidentemente, eu sempre me postei contrário ao governo da ditadura. Então, eu era filiado naquela época, era o único partido de oposição que tinha, era o MDB. E, nesta época, a maior dificuldade que tinha na cidade era conseguir um candidato a prefeito que fosse de oposição. Foi quando o então vereador Ninico Rezende estava fazendo toda a sua campanha para ser candidato a prefeito e teve várias dificuldades em encontrar um companheiro que pudesse compor chapa com ele para vice-prefeito. Neste caso, me convidou e eu aceitei, e aí fizemos uma campanha maravilhosa. Uma campanha onde nós encerramos um ciclo que a cidade vivia no marasmo, não havia uma política popular, e iniciamos um mandato posteriormente de 77 a 82, onde eu fui vice-prefeito e procurador municipal. Criei a Procuradoria Municipal e trabalhei durante todo esse tempo. Doutor Eduardo, vamos falar sobre os assuntos desse mandato. Vaca mecânica, terminal rodoviário, uma obra que ficou na história, um cartão postal de Formiga, algumas polêmicas e lendas que surgiram em cima disso, mas a construção do terminal rodoviário. Nós tivemos, durante essa construção, Formiga, aconteceu um acidente com a Força Aérea Brasileira, que 2 bombas vieram a cair em nossa cidade no Parque de Exposições de Formiga, no estacionamento de cima. O que aconteceu naquele momento? Olha, Flaviano, nesse caso a gente tem que retornar um pouco e nos situar no tempo e no espaço. Uhum. Eu tive a oportunidade de ser prefeito de Formiga por duas épocas completamente diferentes uma da outra. A primeira foi antes da Constituição de 1988, onde os municípios, aí sim, viviam numa miserabilidade muito grande. Uhum. Não tinha recurso. O fundo de participação dos municípios era muito curto, não havia o IPVA, a participação do IPVA, não havia o ITBI, como tem hoje, que são todos repassados diretamente para o município. Enfim, a gente vivia, os municípios, todos eles, viviam em função do ICMS, que era repassado, a participação no ICMS, e do Fundo de Participação de Municípios. A gente ficava sempre de pires na mão na tentativa de conseguir alguma ajuda de governo estadual.
Eu tive um período que ainda acreditei nessa ajuda, mas depois que eu tive, grande parte da minha administração nesse primeiro mandato, com um tal de Nilton Cardoso, que era o governador, eu vi que realmente não tinha jeito, eu não podia contar com o Estado e nem nada. Nós tínhamos que contar exclusivamente com os recursos do nosso município, deixar de choradeira e trabalhar. O nosso trabalho foi feito voltado e sempre convocando a população para participar conosco. E a gente participava efetivamente. Nós tínhamos mutirões, nós tínhamos empresas que nos ajudaram muito. Quero dar o exemplo da Além Fronteira, que me auxiliou demais na época do aterro para fazer o terminal rodoviário. Enfim, a gente convocava a população e quando a população via que havia um grande interesse na construção de obras para o bem do município, todos diziam presentes e ajudavam. Quantas trabalhos que nós fizemos junto com mutirões, pessoas que vinham da zona rural, nos ajudavam, enfim, era um trabalho participativo. Criamos as comissões de bairros, onde tudo que se fazia era com a participação das comissões de bairros, a população era efetivamente ouvida. E nós idealizamos a construção do terminal rodoviário. Aquela questão do terminal rodoviário, quando a gente fala complexo do terminal rodoviário, não é apenas o prédio da rodoviária. Ali ela tem um sentido muito maior, porque, na verdade, o que acontecia? Aquele terreno, que era um depósito de lixo, que era encontro de dois rios, que corria esgoto a céu aberto, aquilo era um hiato que tinha na nossa cidade. Aquele era um vácuo. A nossa cidade, para você ligar o centro da cidade ou o bairro Sagrado Coração de Jesus com o outro lado da cidade, que é a Rua do Quinzim, Alvorada, Exposição, Nossa Senhora de Luz, todos os bairros, por onde você poderia passar? Só passava pela Rua do Quinzim. Então, aquilo era um gargalo que tinha na nossa cidade. E eu, como fui nascido e criado naquelas imediações, na Rua Gonçalves Amarante, número 108, eu sempre idealizei, desde criança. Achava que era um absurdo perder um terreno daquele. E foi onde eu idealizei aquele terreno. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia. O projeto era um projeto ousado para a época, porque determinava a parte de desapropriação de terrenos, teve toda a parte da construção que o senhor foi buscar, um projeto novo, tendo em vista os terminais rodoviários de todas as cidades da nossa região. O de Formiga não é só a rodoviária onde se para o ônibus, enfim, tem todo um complexo em volta do terminal rodoviário. O senhor teve muitas dificuldades para conseguir fazer aquele terminal com aquela estrutura toda naquela época, não só a parte financeira, mas também quem desenvolvesse aquele projeto. Deixa eu aproveitar já emendando, e se fosse hoje essa obra, com essas cobranças que a gente tem do meio ambiente, que eu não acho que está errado, o senhor conseguiria fazer uma obra naquele local? Perfeitamente. Com determinação, com trabalho, tudo é possível. Ninguém pretende, ninguém vai fazer como eu nunca fiz, tanto é que eu não tenho nenhum processo contra mim, eu nunca fiz nada à margem da lei. Sempre preocupado, primeiramente, com a questão do cumprimento da lei, seja ambiental ou seja a lei de probidade administrativa, enfim, eu sempre cumpri, em primeiro ponto, cumprimento da lei. E essa lei ambiental, naquela época, ela já existia. O código já existia naquela época, é de 1965. Então, houve algumas modificações, vieram até para trazer menos exigências, mas naquela época já existia. Então, naquele caso ali, eu busquei o apoio e a ajuda de um grande arquiteto formiguense, mas que morava em Belo Horizonte, era professor da Faculdade de Arquitetura de Belo Horizonte, doutor Ilmar Rios. E disse para ele, doutor Ilmar, eu quero aproveitar essa área, quero fazer isso, quero fazer uma ponte aqui, quero ligar um lado da cidade ao outro, urbanizar toda essa área e aqui no centro, no meio, fazer um terminal rodoviário. Ele, então, projetou aquele belo projeto do terminal rodoviário, que até hoje ele é moderno. Embora está completando agora em julho,
ele completa 30 anos de inauguração, ele é moderno. Ou ainda há poucos dias encontrei com um grande serralheiro aqui de Formiga, que mexe com estrutura metálica, e ele disse o seguinte: olha, eu fico encantado até hoje com esse terminal, com essa estrutura metálica, porque ela não tem um pingo de solda, ela é toda parafusada, todas as treliças parafusadas. Então, quer dizer, foi uma coisa muito moderna e avançada para 30 anos, mas fruto de uma dedicação e de uma determinação. É aquilo. Eu acho que tanto o político quanto o cidadão, ele tem que ter uma determinação e tem que ser teimoso. Aquilo que ele acredita, ele tem que ir até o fim. Então, nessa época, eu consegui, com um projeto debaixo do braço, procurei várias empresas para fazer um teste, primeiro, quem poderia fazer. Algumas empresas, realmente, quiseram mudar o projeto, quiseram fazer aquilo que você está dizendo, que quando eu comentava isso com o Ilmar falando, mas de jeito nenhum, isso vai ficar parecendo um galinheiro, era a expressão que ele usava, se modificar esse projeto. O projeto tem que ser desse jeito. Eu dei a sorte, que quando você trabalha, Welder, você conta também com a sorte, com a fé, aquilo que você acredita, idealizar e querer fazer com determinação. Eu encontrei uma empresa de Santa Luzia que chama Morrison Knudsen, do Brasil. É uma empresa belga que estava naquele tempo, havia uma recessão, foi no governo Sarney, havia uma recessão e ela estava parada. Ela era uma grande empresa que ela construía linhas de transmissão, esses grandes postes para transmissão de energia elétrica. Eles acharam muito interessante o projeto e se dispuseram a fazer aquele projeto. E começaram a fazer e realmente eu paguei uma parte adiantada e eles foram cumprindo a meta deles, pediram 3 meses de prazo para concluir todo o trabalho e com a montagem e tudo. E depois eu dei outra sorte, que foi quando era na época desse plano cruzado, que era a época do governo Sarney, havia uma tablita de deflação. Então, essa tableta de deflação, o que acontecia? Aquilo que eu tinha que pagar por mês, ela ia sempre diminuindo. Regredindo. Em vez de aumentando quando há inflação, com esses indexadores, ela diminuía, era uma deflação. Então, nessa época, os diretores, donos são belgas, da empresa me procuraram e pediram, falaram, fazemos isso aí pela metade que você deve para pagar tudo de uma vez. Uhum. E eu consegui pagar. Esse dinheiro fez parte da indenização da bomba? Calma que nós vamos chegar lá. Eu tenho outra pergunta sobre esse pagamento da rodoviária. Então, nós fizemos essa questão, e nós tivemos algumas desapropriações lá. Tivemos algumas desapropriações de alguns proprietários. O processo de desapropriação, como todos sabem, é um processo demorado. Ele é um processo demorado. Tem que ter avaliação, tem que ter perícia. A prefeitura oferece um valor, a parte contesta, até vir e ter uma decisão judicial. E essa decisão judicial transitar em julgado, o que ficou? Essa foi a única parte que outros prefeitos que vieram tiveram que pagar depois. Mas não é coisa representativa. Não fica achando que são coisas representativas. São processos porque eram terrenos que, na verdade, não valiam nada. Hoje vale muito. Depois da construção da rodoviária, aquilo ali teve uma valorização enorme. Mas antes eram terrenos ribeirinhos que não tinham valor. Então esse aí foi pago. Essa era a minha pergunta, porque existe uma lenda, né? A famosa lenda urbana que o terminal rodoviário foi feito, mas não foi pago. Outros prefeitos pagaram. É o que eu iria perguntar. Ficou alguma coisa para alguém pagar depois ou foi só Fora a parte de decisão depois de desapropriação, eu assumi e honrei tudo. E agora eu te falo e vou entrar na história da bomba. Né? Aí é que vem a intenção. Nessa época, eu estava fazendo o terminal rodoviário, com ponte, com praças, o próprio terminal, asfaltamento, duplicando a Estrada da Lagoa, que naquele tempo a gente chamava Estrada da Lagoa, iluminando tudo, fazendo vaca mecânica e posto de saúde lá na Água Vermelha, posto de saúde na Nirmatelli, quadras poliesportivas. Eu estava com um elenco de obras muito grande. E realmente, aquela vontade de fazer, aquela vontade de servir a nossa população,
foi cada vez mais crescente, a gente ia assumindo compromisso e fazendo, e sempre dentro do orçamento, nunca fora do que estava orçado. Muito bem. Tinha, no decorrer da obra, eu ainda estava com algumas dias, tanto é que nesse dia, um dos empreiteiros, que é o que fez toda a parte de asfaltamento e topografia para abertura das avenidas e praças, o doutor Armando Luciola, que é da firma Etros Engenharia. Porque nesse tempo, olha a dificuldade que era também. Nós não tínhamos usina de asfalto usinada quente, do CBUQ, concreto bituminoso usinada quente. Nós tínhamos que trazer, nós não tínhamos aqui na região, nós tínhamos que trazer de Belo Horizonte, lá do bairro Olhos d'Águas, e vir para cá. E o doutor Armando vinha nos fornecendo essa massa asfáltica. Chega no dia, ele estava aqui, veio cobrar algumas faturas, e com razão, porque já estavam vencidas. Aí, por mais uma vez, a mão de Deus, quem acredita em Deus sabe muito bem o que eu estou falando. Isso aí vai depender de quem acredita em Deus, que aqueles que não acreditam podem ter lá suas dúvidas, mas quem acredita em Deus, ele vê que aqueles que estão trabalhando bem intencionado e trabalhando, começando às 5 horas da manhã, indo até às 8, 9, 10 horas da noite, voltado única e exclusivamente para os interesses da nossa comunidade, Deus ajuda. Deus diz, faça da sua parte que eu te ajudarei. E ele ajudou. Um dia estou em casa, mais ou menos meio-dia e meio, 1h, quando eu estava na hora do almoço, recebo um telefonema. Dr. Vander Correia Amin, advogado, meu colega, me liga. Isso em 1987. Me liga, Eduardo, você viu esses aviões rasantes passando, com esse barulho todo, passando na cidade? Eu falei, eu ouvi sim, Evandro. O que aconteceu? Olha, deixaram cair 2 bombas perto do parque de exposição. Eu assustei com aquilo, falei, não é possível. O que foi que aconteceu? E larguei, deixei de almoçar e fui direto para lá. Com o quê? Com a primeira preocupação. Feliz. Machucou alguém? Estragou alguma casa? Caiu em alguma casa? Principalmente com a preocupação de que lá no parque de exposições, naqueles galpões, estava funcionando a escola Aureliano Rodrigues Nunes, que estava sob reforma. Eu fiquei preocupado. Podia ter machucado ou até matado crianças. Fui lá. Deus ajudou. Caiu a bomba. Mas não caiu em nenhum dos galpões, não machucou ninguém, não caiu em casa de ninguém. Elas caíram, uma delas atravessou o muro da exposição e caiu naquele local onde que é a Praça da Bomba. 2 caíram ali. Eu, graças a Deus... Que uma caiu na lagoa. Não, isso é lenda. É lenda mesmo. Isso é lenda. Isso é lenda que eu vou te falar o seguinte, nunca cairia 3. Para cair 3, tinha que ser 3 aviões, que cada avião tem debaixo da asa 2 bombas. Se desprende uma, automaticamente desprende a outra para dar o equilíbrio na aeronave. Contrapeso. Então, outra bomba, ela jamais teria caído, porque senão ia... Ou teria caído 4, né? Teria caído 4. E não caiu, sim, porque depois eu tive contato com o pessoal da aeronáutica e tudo. Então, foram 2 realmente. Sim. Muito bem. Quando caiu, eu ainda virei para o doutor Armando Luciola, que estava comigo naquela hora, que eu chamei ele para ir comigo. Falei, doutor, graças a Deus não machucou ninguém. Deus é muito grande. Já arrumei o seu dinheiro, bati nas costas dele. Ele, mas como? Eu falei, não, esquenta não. A partir do momento que não há danos materiais, você agradece a Deus. Mas aí você vê o seguinte, não, agora eles terão que pagar os danos morais. Aí eu cobrei os danos morais. O direito falou mais alto. Aí vem a experiência da gente, vem o conhecimento, que por isso que é importante, né? Em cada situação que você passa na vida, você ter conhecimento daquilo que você está vivenciando e fazendo. Então, nesse caso, eu falei, agora é os danos morais. E apreendi as 2 bombas, mandei retirar, sofri uma pressão enorme por parte da aeronáutica, por parte do exército, por parte até de representantes aqui da Polícia Militar na época, e querendo que eu devolvesse a bomba, foi jamais. A prova do crime está aqui e não há devolução. E comecei a cobrar da aeronáutica. Muito bem.
cobrando da aeronáutica. O que eu fiz? Eu tinha que manter acesa a chama aqui do grande crime, que foi um crime que eles cometeram. Né? Eu tinha que manter aqui a grande imprensa nacional. Então aqui estava a Folha de São Paulo, Jornal O Globo, TV Manchete na época, TV Bandeirantes, enfim, toda a grande imprensa nacional estava aqui há vários dias querendo notícia daquilo. Eu criei a questão do seguinte, olha, vou pedir uma perícia para ver o que foi que aconteceu, porque esse pessoal jogou essas bombas aqui de má fé. Se foi acidente, se foi má fé, o que aconteceu, então, né? E foi exatamente coincidindo com um dia que estava havendo uma manifestação de comerciantes contra o plano cruzado. Uhum. Muito bem. Nesse dia que aconteceu isso, imediatamente liguei para os deputados que me representavam, tanto na época, na área estadual era o Ademir Lucas na época, e na área federal era o Pimenta da Veiga, e disse para eles, olha, em vez do governo de vocês nos ajudar, vocês estão aí lançando bombas na nossa cidade de Formiga, o que vocês estão querendo com isso? E logo eles se incumbiram de dar essa notícia para a imprensa nacional. E fizeram discurso nas tribunas e falaram, e essa imprensa veio para cá. Muito bem, resumindo que o nosso tempo é curto, o que aconteceu no final? Entrei em contato com o ministro da Aeronáutica, era um sujeito fabuloso, chamava Otávio Moreira Lima. Otávio Moreira Lima. É o mesmo nome do meu neto. Disse para ele, ministro... O senhor chama o netinho do senhor de Tavinho? Aí, muito bem, nós ligávamos pro ministro a todo momento, o ministro muito disposto a cumprir aquilo. Agora, como aí que nós vamos chegar, o que foi para te mostrar e provar, mas se alguém tiver prova em contrário, mande a conta para mim ou comprove com documentos, né, que não ficou devendo nada da questão da rodoviária. Por quê? O cálculo que eu fiz para pedir os danos morais, essa questão de danos morais, é arbitrado. Você arbitra como você quiser. Se você tem alguma dúvida, que vá para a justiça contestar e deixa que o juiz arbitre, né? Arbitre. Então, nesse caso, o que eu fiz? Chamei o secretário de Fazenda, chamei o secretário de Obras na época e determinei, olha, eu quero que faça um levantamento de tudo que estamos devendo, tudo, sem exceção de 1 centavo, e esse vai ser o valor que eu vou cobrar dos danos morais. E foi esse valor, que hoje representaria o que na época era cruzado, aquilo representava mais ou menos, eram uns 2.300.000 e tantos, que hoje eu não sei quanto representa, teria que fazer os cálculos. Eu sei que o fator aí que eu usei foi esse. E todo foi pago, com exceção de a questão da desapropriação, que você tinha que esperar o processo, mas ali tudo foi pago, e com exceção de mais uma coisa também, que esse aí até foi para a justiça depois e foi pago depois no governo do Jaime Mendonça, que me sucedeu. Foi um New Prime, chama New Prime, que é um tipo de um amortecedor, eu não sei tecnicamente, eu sei que chama New Prime. Engenheiro que poderia explicar melhor o que são. Todas as pontes, elas levam o New Prime para ela são amortecer. Ela recebe, tem os pilares da ponte, depois vem o New Prime e ela recebe o tabuleiro da ponte, né? Aquela ponte que hoje ali perto que foi feita também na época da rodoviária. Eu gastei, ali são 6 ou 8 pilares, que é uma ponte dupla. Então ali também, esse New Prime ficou também, eles até entraram na justiça depois para receber. Por quê? Porque havia uma dúvida sobre o valor que foi contratado e o valor que eles queriam receber. Fora isso, eu até peço, se alguém tiver prova que ficou alguma dívida a respeito de rodoviária, outra coisa, que me apresente, os documentos. Está fácil de pegar lá na prefeitura, na contabilidade, nos arquivos, então não ficou. Isso aí foi integralmente pago. E hoje nós estamos comemorando 30 anos de construção e inauguração do complexo terminal rodoviário. Hoje aquele terminal rodoviário ele é autossustentável? Isso, importantíssima a sua pergunta. Nós vimos o seguinte, às vezes
alguns prefeitos que entram, eu não sei por qual razão, deixam o terminal rodoviário um pouco abandonado, vamos dizer assim. Mas ele foi construído já na época com a concepção de ser autossustentável. Então, ele gera renda. Gera receita. Gera receita. Então, ele gera receita de quê? Taxa de embarque. Qualquer pessoa que comprar uma passagem e for embarcar, ele tem que pagar uma taxa de embarque. Isso é receita da rodoviária. Ela tem os aluguéis, aluguel de lanchonete, aluguel de algumas lojas, gera receita. Ela tem algumas lojas que foram vendidas, que pode, então, criar uma taxa de condomínio, porque ali tem as áreas em comuns que todos usam, né, os proprietários de loja, cobra-se uma taxa de condomínio para poder, então, arcar com as despesas do terminal rodoviário. Então, ela é autossustentável, ela não gera despesa, né? Agora, depende de ter boa vontade e depende de querer aplicar esses recursos no terminal rodoviário. Ela tem uma coisa que... mesmo. Ela tem uma coisa que Belo Horizonte... dela mesmo. Ela tem uma coisa que em Belo Horizonte tem um terminal de turismo. Nós temos aqui, a parte de trás da rodoviária é um terminal de turismo. Também pode ser cobrado uma taxa que vai gerar uma renda para o terminal, para o complexo inteiro. Pode ser cobrado. Uma pergunta, o que o senhor acha dos quiosques que foram colocados? Porque aquela praça, a princípio, eu acho que eu me lembro da inauguração, foi em 88? 88. Aquela praça, a princípio, é uma praça, de 88. Uma praça de eventos da nossa cidade. Já que não temos uma praça específica para eventos, ela foi criada para isso. O que o senhor acha da instalação dos quiosques? Claro que o pessoal está lá trabalhando, isso não nos cabe julgar quem está trabalhando, mas ter sido instalado esses quiosques lá. Ali ela foi feita dentro da concepção, todas as praças ali elas têm um sentido de ser, uma razão de ser e um projeto. Aquela que é a Praça Maestro José Eduardo, ela teve uma concepção do seguinte, ser um grande espaço de eventos, um espaço para feiras, para cultos, para missas, para movimentos políticos, para crianças aprenderem a andar de bicicleta, os pais acompanhar suas crianças, tanto é que eu fiz ao lado um parquinho para as crianças. Enfim, ela foi de múltiplo uso. E ali eu criei aquele coreto com a finalidade de quê? Dar um suporte. Um suporte para a pessoa tomar uma água, um suporte para a pessoa tomar um refrigerante, e um suporte para até o pai, enquanto está com a criança lá brincando, tomar sua cerveja, qualquer coisa, mas apenas como suporte. Depois, com essa questão desses quiosques, ela perdeu a característica dela, infelizmente. Aquilo ali foi um grande equívoco. E eu sempre manifesto isso, porque ali hoje é muito questionado aquela questão. É verdade, conforme você falou, as pessoas têm direito a trabalhar, mas não precisa a gente deixando ser ocupados os espaços públicos e desvirtuando as finalidades para as quais elas foram construídas, e pondo ali para essa finalidade. Então eu acho que aquilo ali foi um grande equívoco, mas não me compete aqui a discutir isso agora nesse momento. Então, eu acho que é um equívoco, realmente. Doutor Eduardo, vamos avançar alguns anos no mandato de 97 a 2000. Sim. Já existia a Lei de Responsabilidade Fiscal, se eu não me engano, ela foi implantada durante o mandato. Sim. E de lá para cá... Maio de 2000. Maio de 2000. 5 de maio final de 2000. Do mandato, né? Final do mandato. E a gente nota que o senhor, no segundo mandato, o senhor ainda fez a obra de Albertos, a gente vai falar sobre isso. O senhor fez aquele asfalto também da saída do Engenho de Serra, da rodovia Pimenta da Veiga, né? Mas de lá para cá, nota-se que os prefeitos ficaram engessados. Sim. Pelo menos por obras. O Jaime Mendonça construiu, acho que o maior número de escolas municipais, exato, de Formiga. O senhor fez o complexo rodoviário, duplicou a lagoa, obras em creches, escolas, enfim. O Ninico fez muito calçamento na cidade, construiu o Cristo Redentor, foi ele, né? Não, foi antes foi o Arnaldo dele, Barbosa. Foi Arnaldo. Então, antes existiam essas obras gigantescas. Depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, eu não sei se por medo, até o senhor é considerado um prefeito de peito, a gente comentou isso fora do ar outro dia, né? Não sei se por medo ou por realmente a Lei de Responsabilidade Fiscal engessar o prefeito. Não se viu mais grandes obras. O que o senhor me fala disso? Eu digo o seguinte,
Eu realmente, nos mandatos que eu passei, no primeiro mandato de prefeito e depois no segundo mandato, houve a época das grandes mudanças na legislação. No primeiro mandato, foi antes da Constituição de 88, que essa Constituição de 88, considerada Constituição Cidadã, ela melhorou muito as coisas para os municípios. Ela criou melhorou o Fundo de Participação dos municípios, criou o ITBI, que é exclusivamente do município, o IPVA, que o município tem participação, o ICMS, houve a melhora substancial. Então, quer dizer, essa Constituição de 88, o que eu não tive no primeiro mandato. Bom, no segundo mandato, veio que eu acho que é um grande avanço para a administração pública e para os cidadãos em geral, porque tem como eles fiscalizarem, veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101, de 5 de maio de 2000, entrou em vigor. Muito bem, o que essa lei veio? Ela veio para privilegiar o planejamento. Hoje, embora alguns prefeitos já planejavam o que iam fazer, mas a maioria não planejava, ele gastava sem ter receita para aquela finalidade e ficava, às vezes, dívidas impagáveis. Então essa lei veio para controlar isso aí, a questão da gestão fiscal. Embora ela está meio capenga, porque tem quase 20 anos que está lá tramitando no Congresso, já está com 18 anos tramitando no Congresso, o Conselho de Gestão Fiscal, que esse conselho, sim, esse que terá condições maior de fiscalizar cada gestor público. Então, hoje, depois do advento da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que veio? Veio a necessidade de cada gestor público ele planejar melhor. Ele tem que planejar. Ele tem que privilegiar mais as atividades fins do município e gastar menos com as atividades meios. Então, as atividades fins, quais são? A atividade finalística. A área da educação, a área da saúde, a área de obras necessárias ao município. E deixar outras atividades. E acontece que alguns prefeitos inverteram isso. Eles começaram a gastar demais, criando muitos cargos de confiança, aquele de livre nomeação e livre exoneração, inchou a folha, a máquina ficou emperrada e não sobra recursos para se fazer, né? Precisa de haver uma fiscalização maior na questão das licitações de obra, de empresas que às vezes ganham licitações, depois fazem obras que são questionadas o resto da vida. Aqui em Formiga mesmo nós temos vários casos desses, né? Nós temos um caso de um posto de saúde lá no Sagrado Coração de Jesus, nós temos casos de algumas praças que afundaram, nós temos vários casos desses que são questionados. Por quê? Porque não foi bem fiscalizada. Nós temos um caso aqui que eu acho que esse tem que haver uma auditoria não só técnico-contábil, mas também de engenharia, que é essa questão dos emissários de esgotos. Quer dizer, são questões que, às vezes, o gestor público ele deixa de fiscalizar. E, às vezes, ele gasta muito dinheiro com isso. Então, essa questão hoje, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela não veio para engessar. Às vezes, ela foi o gestor que está deixando de cumprir a questão do planejamento e deixando de fazer o que deve ser feito realmente, aquelas questões prioritárias do município. Nós temos várias questões prioritárias no nosso município, então nós temos que nos ater a elas e não a outras pequenas questiúnculas que acabam comprometendo todo o orçamento. E nesses 4 anos de uma administração, o prefeito fica com a Lei de Responsabilidade Fiscal, mas o senhor acha que nesses 4 anos falta uma auditoria, assim como uma grande empresa, que é a administração municipal, que ela é uma grande empresa, o prefeito, na verdade, é um gestor durante aqueles 4 anos de mandato. O senhor acha que depois dos 4 anos tem que ter uma auditoria maior para falar, olha, aqui você gastou mais do que devia, gastou essa errado? auditoria já existe, a aprovação das contas. Já existe. Sim, mas ao longo dos 4 anos... O gestor, não existe ninguém que é mais fiscalizado
do que o gestor público, principalmente o prefeito. O gestor ele é fiscalizado pela Câmara Municipal no decorrer dos 4 anos de mandato, que ele está ali, a Câmara tem que estar atenta. Sim. A Câmara, afinal de contas, ela não foi feita, não é para ser um despachante de luxo, ela foi feita para fiscalizar realmente e legislar. Ela tem uma fiscalização muito atuante e muito presente, que é do próprio Ministério Público. O Ministério Público atua presencialmente e não querendo perseguir nem nada, não. Simplesmente querendo que seja cumprida a lei. Eu tenho um grande respeito tanto pela Câmara Municipal quanto pelo Ministério Público, que são órgãos que fiscalizam, fiscalização externa da Prefeitura. Tem uma Controladoria Municipal, que ela tem uma obrigação, e tem o Tribunal de Contas, né, dos municípios que fiscaliza. Então, essa questão de fiscalização, e eu vou te dizer o seguinte, as punições vêm. Tanto é que vários ex-prefeitos, Brasil afora, têm vários processos, ou por improbidade, ou por não aprovação de contas, ou por desvio de recursos. Então, isso tem. Então, basta você ter a preocupação, basta você se cercar de bons assessores, bons secretários, e nesse ponto aí, justiça seja feita. Eu quero aqui dizer, a Prefeitura de Formiga tem um excelente quadro de servidores, com experiência de mais de 10, 15, 20 anos na Prefeitura. Nós temos um quadro de advogados na Prefeitura Municipal da melhor qualidade, pessoas dedicadas, pessoas que realmente defendem os interesses e conhecem a legislação. Quer dizer, basta o prefeito ouvi-los, né? Ele ouvir e fazer os atendimentos das obras necessárias, das prioridades. Numa promessa de campanha, durante o mandato de 97 a 2000, o senhor disse que iria asfaltar até Albertos. Sim. Existe mais uma lenda urbana. Eu vou fazer 3 perguntas para a gente depois já voltar encerrando. Existe mais uma lenda urbana porque o asfalto foi até a linha de Papagaios, né? Exato. Aí disseram, no papel esse asfalto está pronto. O que aconteceu ali? Não, aquilo ali é o seguinte, eu tenho comigo que compromisso de campanha ele tem que ser cumprido. E eu sempre procurei a cumprir. De uma forma ou de outra, sempre procurei a cumprir e levo isso aí com muita seriedade. Nessa época, eu prometi, porque eu acho que o distrito de Albertos é um distrito que praticamente é considerado um bairro da cidade e ele tem que ser privilegiado. E nós temos recursos para isso. Nós temos recursos próprios, que são os royalties de Furnas, que ele veio exatamente para poder ajudar na melhoria das estradas de quem teve áreas inundadas. E nessa época, era o governo de Eduardo Azeredo, eu fui tentar conseguir recursos no Estado. Não consegui. E como eu tinha que cumprir com parte desse meu compromisso, eu disse o seguinte, vou fazer isso em 2 lotes. Primeiro lote, Formiga até a Estrada de Ferro, em Papagaio, e o segundo lote, depois iniciei no segundo lote a terraplenagem e fiz o complemento total da obra com base, a base muito bem feita, com drenagens, que ali é uma parte muito, muito baixa, principalmente naqueles terrenos do falecido e saudoso Viraldo Elisa. Era uma parte muito baixa, tinha que ser drenado. Fiz todas as pontes novamente, levantamos o terreno, fizemos um asfalto de primeiríssima qualidade, com canaletas, com meio-fios e tudo. Fiz até lá, com recursos exclusivamente do município e pagos. Foram pagos, totalmente pagos. A segunda etapa, não consegui fazer porque eu não tinha recursos para fazer e nem dava mais tempo para ser feito. Porque tinha outras coisas e tudo, então ficou. Mas eu sempre na crença de que outros prefeitos que me sucedessem pudessem fazer o complemento daquela obra. Quer dizer, se cada um fizesse 1 quilômetro por cada ano que estiveram lá, nós já tínhamos chegado até Cunhas. Estava lá em São Pedro. Já estava quase em São Pedro. Então é o seguinte, agora, o adversário, Flaviano, o adversário político, existe adversário político muito inteligentes
Eles lançam boatos, lançam mentiras. Isso aí depois eu vou te pedir um tempinho a mais, que tem um outro fato que eu quero comentar. Eles lançam mentiras e às vezes tem mentiras que colam. Então algum adversário, que eu não vou nominar porque eu não sei quem que é, lançou isso lá na comunidade de Alberto, falou, não, isso aqui no DENIT e no DR, essa obra é considerada como totalmente pronta. Isso é uma mentira, porque aquilo ali apenas... Não é uma estrada estadual, não é estrada estadual, não é estrada federal. Aquilo ali é uma estrada vicinal, é uma estrada do município. Então ela não tem que estar nada ali. Então o que foi feito foi até ali, o recurso que eu consegui foi recurso municipal, que eu peguei recurso dos royalties de Furnas, investi lá e fiz... E ainda tenho a certeza para a comunidade de Alberto, ainda vamos terminar toda aquela obra. Tá? E eu quero te falar aqui, porque tem adversários políticos que eles são inteligentes. Teve uma vez que criou uma coisa que até hoje tem gente que bate na minha porta e me pede emprego. Ele criou o seguinte, logo depois no final do meu primeiro mandato de prefeito, em 88, um adversário que era inteligente, era um cara espirituoso, criou o seguinte, falou, o Eduardo tem uma grande transportadora em Belo Horizonte e tudo e tal. Almeida Transportes. Eles colocaram nome. Braço, não sei o quê. Então, tem uma grande transportadora. Tudo bem, se eu tivesse, não tinha mal nenhum, desde que não tivesse dinheiro roubado, né? Eu podia ter, eu posso ter. Não tem tantos empresários, né? Mas eu não tenho. No final eu quero contar até esse fato aqui, que foi muito interessante. No final do meu mandato, em 88, eu já tinha transmitido a prefeitura para o Jaime Mendonça, foi o candidato que ganhou na época, bate na minha porta. 4 motoristas de caminhão, amigos meus, conhecidos meus. Ô, Eduardo, viemos aqui, senhor, tudo bem, tudo bom? Viemos aqui para te pedir um emprego de motorista. Eu virei para eles... Falei, não, agora vocês têm que procurar o Jaime que é o prefeito. Eu achando que ele estava pedindo emprego na prefeitura. Não, você tem que procurar... Não queremos saber trabalhar em prefeitura, não queremos na sua empresa. Eu falei, meu filho, quem me dera se eu tivesse... Às vezes eu passo a maior dificuldade para arranjar palanque para fazer comida. Se eu tivesse caminhões e tal, eu estava no meu palanque. Então, quer dizer, esses boatos, essas coisas, essas mentiras, aparecem. Agora, se eu tivesse alguma coisa a dever, ou tivesse feito alguma coisa errada, isso já estaria na justiça há muito tempo, né? Então, graças a Deus não tem, graças a Deus levo minha vida dentro das minhas condições. Prefeito ou qualquer político tem que ser vocacionado, tem que ter vocação. Não adianta, você não industrializa, você não faz um prefeito, você não cria, você tem que ser vocacionado. E essa é a minha vocação. Essa é a minha vocação, até mais para o executivo do que para o legislativo. Então, essas são as questões. Agora, o tempo, eu vou fazer uma reclamação para a diretoria da rádio, que o tempo é muito curto. Muito curto. Porque, afinal de contas, nós estamos aqui para conversar sobre 40 anos de vida e de interesse. Política, eu tinha, por exemplo, uma mensagem para dizer para todos os eleitores do nosso município, porque hoje, com toda razão, todos os eleitores têm razão de falar o seguinte: vou votar em branco, vou votar em nulo, porque eu estou realmente indignado e revoltado com essa classe política. Com razão. Eu também estou com... Mas aí o que acontece? Não adianta votar branco e nulo. A gente tem que sim mudar esse Congresso que está lá, porque todos que têm mandato ou foram coniventes com tudo isso que aconteceu ou foram omissos. Então, gente, neste ano vamos abrir mão do nosso direito de cidadão, do nosso direito a voto. O único documento juridicamente que comprova que a pessoa é cidadão é o título de eleitor. Não abra mão desse seu direito. É um direito constituído. Vamos fazer o seguinte, vamos procurar, tem muitos candidatos de bem, muitos candidatos bons, bem intencionados, candidatos honestos, candidatos próprios, que vão ser candidatos. Então vamos escolher aquele que é melhor, mas sempre com aquele pensamento. Não adianta mudar por mudar. Nós temos que colocar alguém ali que tenha experiência, que tenha comprometimento, que conhece as malandragens do Congresso. Porque
o que acontece é o seguinte, aquele que não tem experiência e não tem firmeza, ele logo é engolido pelo sistema. Então vamos fazer o seguinte, vamos votar sim, vamos acabar com esse Congresso, vamos mudar todas as figuras desse Congresso, mas com pessoas de bem, né? Esse é o grande apelo que eu faço, e quero dizer o seguinte, não estou fazendo campanha não, porque eu não sou candidato. Este ano, a deputado, não sou candidato. Posso vir a ser, quem sabe, porque essa é minha vocação, em 2020. Aí é diferente, né? Posso vir a ser. Depende de uma série de fatores e tudo. Então é isso, meus amigos. Eu queria agradecer a todos. Nós queremos agradecer a sua presença, agradecer aos nossos ouvintes. Infelizmente o tempo realmente é curto, mas eu acho que foi muito proveitoso. Não falamos nem metade do que a gente queria falar. Nem metade. Mas muito obrigado. Deus continue te abençoando. Que venha 2020. Que venha 2020. Que venha 2020. E, para tristeza nossa, o Brasil ontem saiu da Copa, saiu da Copa, né? Mas que nós voltemos à realidade. Claro, né? Eu acho que... Vamos enfrentar de cara os nossos problemas, vamos deixar de muito chororô, vamos deixar de muita coisa. Esse atual governador que está lá, ele é cria do Nilton Cardoso. E o Cardoso é muito pior do que ele. E eu governei com ele. Sim. E foi a época mais produtiva no município. Né? Então vamos deixar de chororô, vamos aproveitar essa boa vontade que existe hoje do judiciário, que é participar, Ministério Público quer participar. A própria população. A própria população quer participar, está carente disso, quer ajudar. A Câmara Municipal quer participar. Eu tive outro dia numa reunião lá no fórum, onde todos preocupados com a questão do olho vivo, preocupados com a questão da segurança do cidadão. Então, quer dizer, isso aí, a partir do momento que há essa união de esforços, que deixe de lado os ciúmes ou deixe de lado as vaidades, picuinhas políticas, tudo se torna mais fácil, mais leve e possível. Então, muito obrigado, Helder, e fica a minha reivindicação para o dobro do tempo para o próximo programa. Não, doutor vamos Eduardo, ver isso assim. Muito obrigado, doutor Eduardo. Nós fomos direto ao assunto, vários assuntos que a gente queria abordar e não abordou. Sábado que vem a gente está de volta. Ao longo da semana a gente traz aí quem será o convidado da próxima semana. Só tenho a agradecer, abraço Flaviano, fique obrigado, agora com o programa da Charlotte. Obrigado, doutor Eduardo, foi um prazer receber o senhor no primeiro programa. Esse foi Direto ao Assunto, sábado que vem tem mais. Direto ao assunto. Das 9 às 10 horas. Programa de entrevistas com convidados das mais diversas áreas de atuação da sociedade formiguense. Apresentação Flaviano Costa e Helder Fernandes.